Oi, Blenders! Hoje estamos com o Richard Vario. Olé! Ele tem descendência espanhola, né, amiga? Exatamente. É brasileiro com Exatamente. descendência. E que mora nos Estados Unidos. Há muitos anos. Richard, bem-vindo. Obrigado. Richard é Bem-vindo. empresário aqui nos Estados Unidos e vai contar um pouquinho da sua trajetória pra gente, contando o porquê, o como e o que faz hoje aqui nos Estados Unidos. Eu vim do Brasil para Miami a trabalhar numa empresa de importação e exportação desde 1994. No início era para ficar em torno de 15 a 20 dias, acabei ficando 6 anos trabalhando nessa companhia. 6 anos. Desde lá continuo aqui trabalhando com importação e exportação. Hoje tenho uma empresa de importação e exportação e distribuição mais voltada para o ramo de alimentos. Atendo ao mercado brasileiro, segmento de alimentos, latino e também americano. Alguns produtos específicos para brasileiro, Outros outros para americanos e outros para latinos. Que legal. Então você tem no seu quadro de funcionários também um grupo de colaboradores diversificados, não são só brasileiros que trabalham para você? Não, também tenho latinos também trabalhando, também tenho americano. E como é E também isso? brasileiro. É muito diferente essa relação? É. Porque a gente imagina uma coisa, mas você que está é que É pode bem dizer diferente, isso. é bem diferente. O brasileiro já conhece, né? Já é muito mais claro, muito mais É o mesmo simples, perfil, é né, o mesmo. perfil. O americano ele já é um pouco mais moderado, mais firme. Isso. Ele é mais metódico. Uhum. E o latino, o latino, de modo geral, ele é bem diferente. Ele é bem alegre, ele trabalha com gosto, ele não acha que aquele trabalho ali é maçante. O brasileiro pensa, é um trabalho. O latino ele leva mais na brincadeira, mas ao mesmo tempo trabalham bem, trabalham direito. E você é formado em? Eu sou formado em Administração e Comércio Exterior e também em Direito, Tá, e isso nos Estados Unidos ou no Brasil? no Brasil. No Brasil. E você se formou antes de vir para cá? Eu formei primeira antes de vir para vez? cá em Administração e Comércio Exterior. Aí depois eu fiz Direito, já tinha vindo morar aqui nos Estados Unidos. Aí eu voltei para o Brasil, fiz Direito, mas eu sempre ia e voltava. E como foi a transição? Desculpa, Vicky, a transição. Viveu 6 anos mais ou menos aqui? Ou Mais, quando... um pouquinho mais. E aí retornou para fazer Eu essa... retornei, mas eu nunca deixei de vir, né? Nunca deixei de ter Ah, minha entendi. companhia Então aqui. ficou lá e aqui não deu para sentir muito como estava lá no Brasil. Porque tem gente que comenta, né? Eu voltei para o Brasil, mas não me adaptei muito bem, voltei. Não. Então ficou... Eu resolvi firmar mais aqui, depois que... No início eu vim solteiro, né? Depois eu casei, tive 2 filhos. E eu resolvi ficar mais tempo aqui por questão de segurança mesmo no Brasil. Porque não tinha condições lá, meus filhos tinham que andar de carro blindado para a escola, a esposa, a mesma coisa. Sim. Aqui já não tem esse problema. Richard, você nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. E nessa segunda vez que você retornou ao Brasil? Eu retornei ao Brasil, não voltei para São Paulo, retornei para Manaus. Para Manaus. Então são lugares bem distintos também, tanto no Brasil, né? verdade. São lugares bem diferentes também. Sim. E aqui... Mas acho que a violência, tanto em Manaus quanto em São Paulo, Tá generalizada, tá né? generalizada. O Brasil inteiro, né? Um dos principais motivos dos brasileiros estarem vindo morar nos Estados Unidos ou outros países, Portugal e outros, é justamente essa questão de segurança, né? Uma coisa que eu ia te perguntar é assim, como que você vê hoje essa situação de brasileiros vindo? Porque nós moramos em Miami, que é uma cidade que acolhe pessoas do mundo inteiro. Você está no mercado, você trabalha, contrata, né, muitas pessoas para o seu negócio. Então você vê também essas pessoas buscando trabalho, até você, olha, posso trabalhar? Como isso funciona? Tem pessoas que chegam para você que não estão legal aqui? Muitas pessoas vêm aos Estados Unidos, entram como turista, depois ingressam com visto de estudante e querem trabalhar, mas não podem. Infelizmente, a situação hoje, a pessoa fala assim, eu quero me mudar para os Estados Unidos, achando que vai ser simples. Não é tão simples assim, eu acho que tem que ser programado, só tem que pensar, primeiro fazer o que gosta, não vir para se aventurar e fazer qualquer coisa, porque eu acho que também não é legal. Ter conhecimento É um risco no que muito faz. grande. Se o cara é mecânico, ele vai ser com mecânico. Se o cara é engenheiro, trabalha com engenharia. Entendeu? Se o cara é vendedor, ele vai trabalhar com vendas. Mas sem documento hoje está bem complicado. Recentemente, num dos depósitos que eu tenho, a Polícia de Imigração fez praticamente mais de uma semana, se não me engano, são 2 semanas consecutivas que eles ficaram fazendo em vários depósitos, não somente em um. É um grupo, eles fechavam
as entradas e iam fiscalizando um a um. Infelizmente teve um conhecido meu brasileiro que foi pego, ele estava aqui com visto de estudante, e ele tinha uma pequena empresa, trabalhava com materiais e foi detido, levado para a imigração, ficou preso. A família dele contratou advogado, gastou dinheiro e ele fez a volta voluntária ao Brasil, mas mesmo assim ficou quase 2 semanas preso antes de voltar ao Brasil. Muito complicado. Deixou tudo que tinha aqui ou que estava construindo também. Então é um risco muito grande. Você deve ter muitas histórias para contar, né? Porque você chegou aqui em não só brasileiro, 94, né? exato. E desde 94 tiveram muitas mudanças e agora eu acho que é uma situação bem... está muito apreensiva em relação também deportou muita gente, só que não era assim escandaloso. Mas uma reportagem recente, Donald Trump disse que até 2019 vai deportar 300 mil pessoas, ou seja, um número muito grande. Muito grande, com Antes certeza. eles estavam focados ou mais em imigrante que tem crime, algo assim. Mas esse caso do rapaz, ele não tinha nenhum crime nas costas, a não ser o crime de estar trabalhando sem ter documento, que isso já é um crime. Uma ilegalidade, é verdade. Não, eles consideram um crime mesmo. Eles dizem que você burlou a lei por você não ter direito ao trabalho e você está trabalhando. Você fala bastante de leis. Você já pensou em exercer aqui o direito ou não? Não. Não? Eu prefiro continuar na área comercial. E quais os tipos de produtos? Eu sei que tu distribui, né, para vários mercados, supermercados e... Eu trabalho com commodities. Eu exporto açúcar para os Emirados Árabes, Nigéria. E também trabalho com a área de commodities de frango, exporto para a China. E aqui nos Estados Unidos eu tenho uma fábrica que eu distribuo energéticos. Também tenho uma fábrica que eu fabrico um label privado no meu nome de linguiças. E também fabrico alguns outros itens de doces, similar ao doce brasileiro, né? Claro. Eles são feitos aqui nos Estados Unidos. E também vendo e distribuo carne, como picanha, bife. Já o corte brasileiro mesmo. Entendi. Não é o corte tradicional. O pessoal fala americano. tanto esse corte, qual que é a Sim, diferença? porque o Esse- corte é brasileiro tem diferença. Sim, mas o que é a diferença? Que eu não Ele entendo nada. um exemplo, a picanha, o americano ele não sabe o que é picanha. Quando eles cortam um animal, ela não existe, ela deixa de existir. Que é o Ela sirloin, né? Picanha é o sirloin? É Não, similar não. ou... Em inglês é cullet, mas só que na verdade quando corta não tem. O americano tem uma bola e a picanha está dentro dela, então, ou seja, não existe o corte dessa picanha. Ah, entendi. Entendeu? O filé mignon também, o filé mignon tradicional brasileiro, ele também tem um corte especial. Que deixa a carne mais saborosa, né? Sim, é a gordura. É por gordura. É gordura. Né? É por gordura. É. E dentro da sua vida, dessa tua trajetória toda aqui, o que você imagina ainda fazer aqui? Continuar no seu negócio? Tem algum desafio que você queira, você e a sua família? Não, eu pretendo continuar no meu negócio, estou satisfeito, graças a Deus estou satisfeito. E em termos de família, seus filhos estudam? Meus filhos como que é a estudam vida aqui. deles aqui? Eles já estão mais nacionalizados, vamos dizer, né? Já tem algumas manias, jeitos, eles não assistem televisão brasileira, eles não têm amigos brasileiros na Eu escola. ia te perguntar, você retorna para o Brasil com frequência ou não? Eu vou, às vezes sim, mas eles não, Eles costumam não. não. E que idade eles têm, Richard? Minha filha tem 12 e meu filho tem 17. Ah, entendi. Eles se familiarizam mais, principalmente na cidade. Já tem Eles seus já têm as amigos, conexões, a mudança rede também social. Já se torna É. mais difícil. E Richard, tem algum tipo de conselho ou recomendação que você queira dar para quem está vindo hoje? A pessoa primeiro teria que pensar bem, se estruturar, saber o que vai fazer o que gosta e também pensar bem financeiramente, porque ele vai ter que se adequar à situação do país hoje, que trabalhar ilegalmente eu não aconselho, é um risco muito grande para ele ou para ela. E se for Sim, a família família ainda, inteira. se tiver uma família ainda é pior, porque Falando em família, você contou pra gente um caso, né, anteriormente da nossa gravação aqui, a respeito de uma família de Orlando. exatamente. Nossa, aquilo me deixou... Na verdade, eu não sabia, não sei se era uma família, mas se era uma mãe e uma criança. Não sei dizer se tinha o pai ou não. Ela é conhecida da minha esposa, ela deixou a filha na escola e retornando, foi parada numa blitz, foi presa, foi deportada, a filha dela ficou com uma amiga.
Ela ficou com medo de dizer que tinha uma filha aqui e separarem ela da filha, ou deter a filha dela e tudo. Aí posteriormente ela resolveu a situação dela, mas em relação à filha, mas no momento ela ficou afastada da filha, teve que passar todo o processo de deportação, retornar ao Brasil e a filha dela ficar na mão de uma amiga aqui. Você imagina uma criança sem a leva mãe pra escola e não vai buscar a mãe, não voltou. Por quê? Não sei direito explicar qual a história que contaram para essa criança. Claro. Mas, com certeza ela deve ter ficado desesperada. É difícil, isso não tem o que. Não tem dinheiro que pague, não tem o que você dizer, as pessoas têm que não tem explicação, pensar nesse risco, que é um risco que existe. Se quiser correr, tem que analisar muito isso. Eu acho que não. Nós que estamos aqui vivemos isso, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Sempre teve o risco de você estar ilegal e ser deportado. Mas eu acho que hoje, na atualidade, o risco é maior. Muito maior. Está muito maior. O índice de. Você está todo esse tempo aqui, pode dizer. O índice de desemprego praticamente não tem. Se você quer trabalhar legalmente ou ilegalmente, você consegue. Mas eu não aconselharia. É só pensar, se estruturar. Tem várias maneiras de você vir legal para os Estados Unidos. Se você quiser vir como investidor, se tiver condições financeiras para aplicar para um visto de investidor. Se você não quiser, se quiser montar um negócio aqui, você pode ser dono de uma empresa aqui. Você não vai ter o direito de trabalhar nessa empresa, mas você pode vir como estudante, você pode vir e retornar ao Brasil. O brasileiro hoje ele entra nos Estados Unidos, ele tem 6 meses para ficar aqui, ele pode pedir uma extensão para mais 6 meses, ele pode retornar ao Brasil e voltar de novo. O ideal é procurar um bom advogado, né? E ser orientado, né? Não chegar e achar e planejar, né? Risco, planejar. Colocar a família em risco, etc e tal, né? Não que a gente julgue essas pessoas que fazem, mas eu acho que tem que pensar antes, porque tem toda tem a internet, tem todos os meios de comunicação mostrando as consequências. Hoje é tão fácil, né, de e quando se informar. toca, principalmente com criança, isso mexe Alguns muito. jornais locais aqui, voltados ao mercado brasileiro, saiu na capa essa semana que a imigração está fazendo várias visitas em empresas, restaurantes, cadeia de hotéis, coisa que nunca tinha sido feita anteriormente, em busca de pessoas que estejam trabalhando sem documento. Ok. Richard, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Obrigada, Richard. Obrigado a vocês. Tá? E sempre que você quiser dar alguma dica ao programa, ou as pessoas que entrarem em contato depois, porque muitas pessoas depois buscam a gente e querem saber mais do entrevistado. A gente vai procurá-lo, tá? Porque como empresário, não como doutor, né, de direito, né? Mas como empresário, sim. Mas para outros empresários que às vezes querem ter esse contato, saber por onde começa, até uma indicação. Fácil, eu acredito que não seja para ninguém. Exato. Mas se você for caminhar dentro do que acha que é mais razoável possível para você, para sua família e dentro da lei, eu acredito que fica muito mais fácil, né? Certamente. Com certeza. Então, muito obrigada, Richard. Richard. Blenders, até domingo e muito obrigado pela companhia de vocês. Inscreva-se no nosso canal, hein? Beijo. Bye.